Convidamos agora para o seu pronunciamento o presidente da Câmara Municipal de Lavras, doutor Kleber Peridor. Boa noite a todos. Cumprimento de forma muito agradecida a presença do nosso prefeito. Muito nos honra a sua presença aqui, prefeito. Agradecemos a presença do doutor Gilberto, delegado, chefe do 6º Departamento da Polícia Civil. Também nos honra muito a sua presença conosco. Capitão Adilson, representando aqui o comando da 6ª Região e todos os policiais militares da cidade de Lavras, vice-prefeito Clóvis, muito obrigado pela sua presença. Carlos Gustavo, representando a subseção da OAB, secretários municipais presentes, obrigado pela presença de todos vocês, demais servidores da Prefeitura, doutor Carlos Camargo, delegado regional da Polícia Civil, que me sucedeu aqui em Lavras, amigo de longa data, né? Entramos para a Polícia Civil juntos, fomos da mesma sala, em 1986, virada de 85 para 86. E o destino nos trouxe a trabalharmos aqui, um sucedendo ao outro, depois de tantos anos. Muito obrigado pela presença do senhor aqui. Obrigado à presença da minha família, minha esposa Carla Regina, minha filha Pâmela e meu filho Pedro Henrique. Agradeço também aos representantes da imprensa. Muito obrigado pela colaboração, a parceria da imprensa com o Poder Legislativo. E agradeço também a todos os colegas vereadores e todo o público presente e os telespectadores. É comum, em discursos de posses, de políticos, de autoridades, de cargos públicos, fazerem promessas, né? Prometerem às pessoas seus planos, suas realizações, mas eu acredito que o homem público, o político, a autoridade, ele deve, em primeiro lugar, fazer promessas a si próprio, fazer promessas de dedicação à função, ao cargo que ele está assumindo, fazer promessas de atuar com dignidade, com honra, com decoro, com ética, com honestidade. E assim fazendo, o político, a autoridade que assim faz, certamente o seu trabalho será uma consequência desses seus atributos. Então, ele será um bom político, ele será uma boa autoridade. Então, antes de qualquer promessa à população, às pessoas, eu faço essas promessas a mim próprio, né? E assim, se Deus quiser, quem faz esse tipo de promessa e honra, e rever seus conceitos de vez em quando, e honra essas promessas, certamente será um bom político, um bom administrador. E é isso que eu peço a Deus. Eu vou ser bem breve. O Possato até falou que eu pedi ele para ser breve, porque eu passei a semana muito preocupado com o calor e o desconforto desse ambiente. Nós tentamos fazer aí, eu agitei os assessores da Câmara para a gente fazer uma licitação rápida, mas dentro da lei, para a gente aumentar o número de ar-condicionados. Eu participei de uma reunião com alguns advogados aqui há 2 semanas atrás e estava insuportável à noite o calor aqui, porque nós estamos no 3º andar, muitas lâmpadas e a laje aqui, né, exposta ao sol. Então, eu queria fazer uma solenidade bem rápida, mas, graças a Deus, ele refrescou o ambiente para nós, né? Veio a chuva, atrapalhou algumas pessoas a chegarem aqui, nós tivemos notícias, algumas autoridades que já haviam confirmado a presença, não puderam vir em razão da chuva. O Daniel quase não consegue chegar, né, Daniel? O Daniel telefonou que estava tendo dificuldades de chegar aqui, mas, graças a Deus, porque a chuva é muito bem-vinda e refrescou o nosso salão, o nosso ambiente. Eu vou apenas pontuar, esse era o meu propósito, não preparei um discurso, apenas pontuar algumas questões para conhecimento público. O primeiro ponto é a escolha da assessora jurídica. Em dezembro, quando já eleito, eu tinha a missão de escolher um assessor ou uma assessora jurídica.
porque é um cargo de assessoramento de livre contratação do presidente, livre escolha e livre contratação. Os critérios são os mais variados, não, como eu disse, é de livre escolha e contratação. Então, uns escolhem um amigo, advogado, né, que tem afinidade e o convida para esse cargo. Outros, mais espertos do que eu, escolhem um advogado que tem uma família bem grande, de preferência com todos os familiares acima de 16 anos e com título de eleitor, né, que aí garante alguns votinhos. Mas nós pretendemos fazer uma escolha de uma pessoa com conhecimento técnico e fazer uma escolha técnica desprovida desses critérios assim subjetivos. Então, nós procuramos a subseção da OAB, o doutor Carlos Gustavo está aqui, é a testemunha do que eu vou dizer agora, porque ele acompanhou, com certeza. Procuramos a subseção da OAB, expusemos essa nossa ideia de fazermos a contratação de um assessor jurídico baseado num critério meritório de escolha, de análise e escolha de currículo, não por amizade ou por indicação política. E outra coisa, queríamos um assessor jurídico que não tivesse vinculação com grupos políticos, nem com grupo A, B, C, uma pessoa assim neutra para que nos ajudasse a administrar a Câmara. E com conhecimentos na área de administração pública, direito administrativo e direito constitucional. Então, a presidente da subseção encampou essa nossa ideia e a subseção de Lavras enviou e-mail para todos os advogados inscritos na subseção de Lavras, uma atitude inédita e uma parceria também de duas instituições. E as inscrições foram feitas lá na OAB, no balcão da OAB, fizemos o formulário de inscrição. E 28 advogados interessados no cargo foram à subseção da OAB, se inscreveram, preencheram as fichas e juntaram os seus currículos. Encerrada a inscrição, todas as inscrições nos foram repassadas, me assentei com algumas pessoas, com alguns assessores, bacharéis em Direito, e fomos analisar todos os currículos. Dos 28, nós separamos 10 dentro dessa análise de melhor demonstração de conhecimento na área de direito público, administração pública, direito administrativo, direito constitucional, licitações, contratos públicos. Dos 10, selecionamos 3 currículos. E, dentre os 3 currículos, escolhemos o currículo da doutora Rafaela. Peço a ela que fique em pé para que todos possam conhecê-la. Ela concorreu a essa vaga. Muito obrigado, doutora Rafaela. Ela é mestre em administração pública, formada pela Universidade Federal de Lavras. É autora de diversos artigos publicados em revistas científicas nessa área de administração pública, licitações, pessoal, servidor público, contratos públicos. Já participou escrevendo capítulos de livros dentro dessa área de conhecimento. Enfim, uma pessoa que demonstrava ter bastante conhecimento para nos assessorar nessa casa. Mas a pretensão dela era que, caso eleita, ela pegaria, desculpe-me, caso escolhida nesse processo seletivo, ela pegaria uma licença de 1 ano na UFLA, uma vez que ela é servidora da Universidade Federal de Lavras. Só que ela teve algumas dificuldades em conseguir essa licença. Então, já estávamos preparando uma nova chamada, mas o professor Escolfro, que por algum motivo não pôde estar conosco, mas já tinha demonstrado que estaria presente, ao saber de que uma funcionária da UFLA, dos quadros da UFLA, formada nas cadeiras daquela instituição, com mestrado ali naquela instituição, com alto conhecimento de administração pública, não conseguiria se desvincular daquela universidade para prestar um serviço à Câmara Municipal, entrou em cena o espírito de um homem administrador público que pensa no coletivo e não no individual. Aí nós tivemos um contato e ele, sabendo do sacrifício que seria para a UFLA abrir mão de uma servidora, que certamente fará falta lá, mas pensando no coletivo, conforme ele
me disse que, pensando no coletivo, ajudando a Câmara Municipal, de certa forma, ele estaria ajudando o povo de Lavras, então que ele acederia pelo período de 12 meses para a Câmara Municipal, para prestar serviço à Câmara Municipal. Então, a doutora Rafaela foi cedida pela Universidade Federal de Lavras para prestar serviço, não ao presidente dessa casa, que é um assessor jurídico, ele não deve ser contratado para prestar serviço ao presidente, mas à Câmara Municipal e, consequentemente, ao povo de Lavras. Segundo ponto é com relação às nossas pretensões como presidente no transcorrer desse ano. Nós estamos tomando posse hoje, na verdade, é para tornar público, né, a transmissão de cargos, mas desde o dia 2 de janeiro que nós já estamos trabalhando todos os dias aqui na Câmara Municipal e, a princípio, trabalhando administrativamente, né, nós precisamos dar uma melhorada em termos administrativos, na prestação de serviço, na definição de cargos, precisamos fazer concurso público. Eu entendo que o serviço público ele não pode sofrer uma descontinuidade. Pelo contrário, tem que haver continuidade. O mandato de presidente é de 1 ano apenas. Então, um presidente entra e contrata vários servidores. Esses servidores vão fazer cursos em Belo Horizonte, vão passar por treinamentos, ficam 2, 3 meses treinando para participar de uma comissão de licitação, que é uma coisa complexa. E o presidente, se ele tiver juízo, ele toma muito cuidado com isso, então ele precisa estar bem assessorado. Perde-se um tempão preparando o servidor, termina o mandato de 1 ano, todos aqueles servidores vão embora. O outro presidente entra, contrata as pessoas que ele quer contratar, e há uma descontinuidade do serviço público. Eu, particularmente, sou contra isso. Então, eu acho que o serviço público tem que ter o mínimo de servidores contratados. A maioria deve ser efetivo. Sai o presidente, o servidor continua. O conhecimento continua. O presidente não entra e fica perdido, sem saber a quem ele pergunta as coisas. Então, nós pretendemos abrir concurso, ter um concurso subjúdice, nós vamos acompanhar isso e, se possível for, vamos fazer concurso para preenchimento dos cargos. Estamos criando o organograma da Câmara. A Câmara Municipal não tem um organograma com os cargos que ela necessita. Há uma necessidade de se organizar isso e definir exatamente as funções. Então, nós estamos fazendo esse trabalho administrativo, ajudados pelos componentes da mesa, desde o dia 2 de fevereiro. E nós temos 2 grandes sonhos que estamos compartilhando. Não é um sonho deste presidente, é um sonho sonhado juntos. É um sonho dessa mesa e é um sonho, eu creio, de todos os vereadores, que é reinstalarmos a TV Câmara. A TV Câmara foi uma conquista dessa casa. Eu não estava aqui na cidade na época dessa conquista, mas os vereadores que já estão aí há mais tempo lembram disso com muito orgulho, né, da TV Câmara de Lavras, e foi uma das primeiras, né, salvo engano, primeira Câmara de Minas Gerais. Então, é um orgulho para essa casa. E está fora do ar já há 2 anos. Então, nós estamos trabalhando, e eu sou um administrador que delego poderes, controlo, sei o que está acontecendo, mas delego. E eu convidei o vereador Chapisco para coordenar essa questão. Então, ele está lançando mão de alguns vereadores para ajudá-lo, do Mota, do diretor da TV, Silva Júnior, de outros funcionários, e a coisa está bem encaminhada. Eu creio que em pouco tempo, em poucos meses, vamos fazer tudo dentro da lei, e em poucos meses, se Deus quiser, com esse trabalho afinco aí, nós teremos aqui a nossa TV, que é um instrumento de muita utilidade para a nossa sociedade, porque a TV Câmara não é só para transmitir as nossas reuniões, não. A TV Câmara tem uma utilidade que vai muito além da transmissão das nossas reuniões. Então, é um instrumento que a população de Lavras merece, e nós vamos lutar por isso. O outro sonho que temos é de termos uma casa melhor do que essa. Nós estamos muito mal acomodados, e quando estamos mal acomodados, a população também está. Aqui nós temos que ter um problema de saúde pública, falta oxigênio para todos aqui. Nós não temos ventilação natural, né? Então, os que chegam primeiro
usufruem do oxigênio, os que vêm depois já não tem nem oxigênio mais, porque nós não temos nem ventilação nesse prédio, uma escadaria e uma rampa terrível para subir. É preciso instalar ali uma máscara de oxigênio na entrada, porque as pessoas chegam aqui em cima sem fôlego, né? Todo mundo reclama. Então, nosso sonho, já de alguns anos, já era um sonho da legislatura passada, dos vereadores da legislatura passada, termos uma nova casa. O Tilili idealizou a nossa transferência para um prédio aí, juntamente com outros vereadores, que é aquele prédio que está desativado, né, que funcionou a Escola Padre Deon. Excelente prédio, fomos lá visitar, o vereador Alisson foi conosco também, e as instalações lá nos atenderiam muito bem. Precisa de uma reforma, mas o tamanho do prédio nos atenderia, está no nível da rua, a acessibilidade seria facilitada, até cadeirante teria como ir lá. Porém, nós dependemos da prefeitura e da rede, porque o prédio é da rede, mas o prefeito recebeu de forma muito solícita essa nossa sugestão e solicitação, se comprometeu a fazer aí a mediação com a rede ferroviária para ver se cede aquele prédio para nós, né? É um sonho, então, que nós, vereadores, temos para poder atendermos melhor a comunidade lavrense. Outro ponto que eu vou falar é com relação ao cumprimento do nosso regimento e o respeito à democracia nessa casa. Nós já manifestei aos demais colegas que nós vamos zelar pelo respeito ao regimento. Nós vamos dar tempo às comissões para análise dos projetos, e eu peço aos colegas que usufruam desse tempo. Não vamos fazer votações aqui de forma assodada, precipitada, não. Vamos estudar os projetos, vamos demonstrar conhecimento na hora de votarmos, na hora de opinarmos. Então, para isso, nós vamos respeitar o regimento. Eu sempre... Muito obrigado, vereador. Eu sempre me manifestei contrário nessa casa a projetos enviados para cá na sexta-feira e que serem colocados em votação na segunda. Ou serem enviados para cá na segunda de manhã e segunda à noite estamos votando projetos. Eu sempre fui contra isso, sempre me manifestei contra isso. É lógico que existem exceções, mas exceções não podem virar regra. Tivemos um período que as exceções estavam virando regras nessa casa. Isso é muito ruim. O vereador precisa de tempo, o vereador precisa de tempo para estudar e o ideal é que o vereador leve os projetos para a sua base, para a sua comunidade. Está sabendo que está tramitando um projeto assim, assim lá? O que vocês pensam sobre isso? O que o bairro aqui pensa sobre isso? Esse que é o ideal de um político votar com consciência. E um projeto que chega nessa casa na sexta-feira, não dá para votarmos esse projeto na segunda-feira à noite. A não ser, digo, uma exceção, em razão de um prazo que está por se esgotar, aí sim os vereadores poderão analisar de forma de exceção e não virarmos regras. Já manifestamos isso ao prefeito Silas, já pedimos a ele que tenha essa consideração conosco, de não nos enviar projetos dessa forma, e ele demonstrou que, dependendo dele, ele jamais fará isso, a não ser uma exceção, que os assessores dele chegam para ele e falam: prefeito, esse projeto tem que ser votado segundo, senão a gente perde o prazo e a gente perde verba. Aí é uma exceção. Uma exceção não pode virar regra nessa casa. E isso é, consequentemente, respeito à democracia. E respeito à democracia se estende também ao respeito a todos os senhores. Cada vereador é de um partido, é de um grupo político, tem direito de pensar de forma diferente, então nós temos que respeitar. Nós vamos respeitar a todos, né? E todos se respeitando nessa casa para que nós possamos legislar em favor das pessoas para que tenham a melhor qualidade de vida. E o último ponto que eu quero frisar, já encerrando, com relação à relação da Câmara Municipal de Lavras com os demais poderes. É importante a gente frisar isso, deixar bem claro essa relação, como pretendemos fazer
e mantermos essa relação, parcerias com os demais poderes. Em primeiro lugar, com o Poder Executivo. A Constituição diz que os poderes são autônomos, né, e harmônicos. Então, tem que haver harmonia, mas jamais submissão, submissão de um poder ao outro, porque os poderes são independentes e harmônicos, e nós pretendemos zelar para que isso seja cumprido. Nós vamos manter com o Executivo o melhor relacionamento possível, né? Maduro, equilibrado, muito harmônico. Consinto a todos os colegas vereadores que também façam dessa forma, harmonia com o Executivo. Nós temos o poder e a função de ajudarmos o Executivo a administrar a cidade com sugestões, com fiscalizações, né? Mas jamais podemos ser subjugados pelo Poder Executivo. Jamais podemos ser submissos. Então, nós, vereadores, e eu consinto a todos os senhores, sejamos assim, harmônicos, vamos respeitar, vamos ter o melhor relacionamento, e o prefeito Silas sabe disso, que nós já conversamos, já batemos papos sobre isso, né? Mas submissão não deve existir de um poder para com o outro, senão quebra essa relação. Fica uma relação viciosa e descumpre a lei, que a lei prega a independência. Com o Poder Judiciário, inclusive nós temos até uma parceria com o Judiciário. Dr. Mário Paulo, eu registro aqui, que ele me disse que estaria presente aqui hoje, ele é o juiz, diretor do Fórum. Provavelmente a chuva o impediu de estar aqui, mas ele já havia manifestado que ele estaria, que ele faria questão de estar presente aqui. Nós já temos uma parceria com o Poder Judiciário, vamos manter essa parceria e vamos manter também um relacionamento muito harmônico e muito respeitoso com o Judiciário, igualmente com o Ministério Público, um relacionamento também respeitoso. Vamos cumprir as leis para que não tenhamos problemas com o Ministério Público, que obviamente tem que cumprir o seu papel. Com a Polícia Civil, doutor Gilberto, essa casa está à disposição para mantermos aí esse relacionamento que já vem de anos, de cortesia, de parceria dentro do que for possível. Nós estamos à disposição da Polícia Civil. Igualmente da Polícia Militar, leve aos comandantes, senhor capitão, essa nossa fala de que nós temos muito respeito pela instituição e parceria, estamos à disposição. E eu abro um parênteses para citar aqui um exemplo de parceria. Vimos recentemente uma prisão de pessoas acusadas de tráfico, que a investigação, parte dela, foi utilizado um drone, né? Um equipamento eletrônico aí, que houve uma parceria entre a Polícia Militar, a Prefeitura e essa casa. Nós votamos aqui, aprovamos a ajuda da Prefeitura na aquisição desse equipamento e o resultado veio aí, a imprensa toda noticiou. Então, isso é um exemplo da parceria que essa casa tem com as instituições, parcerias que podem ser bem frutíferas. Com a imprensa, essa casa também está à disposição da imprensa lavrense. Eu acho que um determinado órgão da imprensa ter predileções políticas é natural. É natural ter predileções políticas, mas o órgão não pode se fechar às demais instituições, aos demais políticos. Então, nós estamos abertos a parcerias com toda a imprensa lavrense. Os jornais escritos, a televisão, a TV universitária, as rádios de Lavras, e nós temos aqui representantes desses órgãos de imprensa. Então, leve aos seus diretores essa nossa fala também, dessa parceria, que a Câmara Municipal está à disposição da imprensa lavrense. Enfim, poderíamos citar aqui várias instituições, mas fica o registro aqui de que a Câmara Municipal quer ser parceira de todas as instituições. O exemplo maior eu dei aqui hoje, a UFLA, né? O professor Escofo, com essa parceria conosco, nos cedeu uma funcionária. Então, isso é fruto do bom relacionamento que a Câmara Municipal deve manter com as instituições. A OAB
doutor Carlos Gustavo, leve à presidente o nosso agradecimento público pela parceria que nós fizemos e a ajuda que a OAB nos deu nesse processo seletivo simplificado para a escolha da assessora jurídica. Muito bem, eu agradeço a paciência de todos. Ainda bem que ninguém ficou abanando aí, né, porque o tempo está mais fresco, então tiveram paciência de nos ouvir. Agradeço a todo o público presente, a todas as autoridades que estão nos honrando. Vou voltar a palavra à cerimonial. Muito obrigado a todos.